Trabalho no SUS há 14 anos. Já vi de tudo. Tragédias, milagres, gente que chegou sem esperanças e saiu andando. E gente que chegou andando e saiu num saco preto. O plantão da madrugada sempre foi o mais pesado. Quem trabalha em hospital público sabe que, depois da meia-noite, a energia muda. Os corredores ficam mais silenciosos, mas ao mesmo tempo carregados. O ar parece mais denso. E quem trabalha muito tempo nesse ambiente aprende a ignorar coisas que, se você prestar atenção demais, podem te enlouquecer. Eu nunca fui de acreditar em coisas sobrenaturais. Sempre fui cético. Mas tem uma coisa que aconteceu comigo que nunca consegui explicar. E, mesmo que eu não fale sobre isso, lembro como se tivesse sido ontem. Era uma madrugada de sexta-feira para sábado. O hospital estava cheio, como sempre. Um idoso entubado na UTI tinha acabado de sofrer uma parada cardíaca. Tentamos reanimá-lo por quase 30 minutos, mas não conseguimos. Constatamos o óbito e chamamos a enfermagem para fazer os procedimentos. Tudo normal. Infelizmente, isso faz parte da rotina. Cerca de meia hora depois, eu estava sentado na sala dos médicos, preenchendo alguns papéis, quando uma das enfermeiras entrou pálida, visivelmente assustada. Doutor, o senhor pode vir na UTI? Ela não queria falar o que era, mas insisti. O paciente do leito 3. Ele está sentado. Olhei para ela sem entender. Sentado? O paciente que morreu? Ela assentiu, mas parecia em choque. Levantei e fui até a UTI com ela. Quando entramos, vi que as outras enfermeiras estavam encolhidas num canto da sala, olhando para o leito 3 com medo. E então eu vi o corpo do idoso, que eu mesmo tinha declarado morto há pouco mais de 30 minutos, estava sentado na maca, ainda com os olhos fechados, a cabeça caída para frente, como se tivesse sido colocado naquela posição. Mas não tinha ninguém ali, além da equipe. Eu me aproximei devagar, com o coração batendo forte no peito. Toquei seu ombro. Estava gelado, completamente rígido. E então, lentamente, sua cabeça virou para o meu lado. Dei um passo para trás na hora. Ele não abriu os olhos, mas parecia que estava me olhando. Foi quando ouvimos um sussurro. Algo baixo, rouco, vindo do peito dele. Eu ainda estou aqui. Acho que nunca senti um frio tão forte na espinha. Olhei para as enfermeiras, que já estavam rezando. Eu mesmo não sabia o que fazer. Não tinha explicação para aquilo. O homem estava morto. Sem batimentos. Sem atividade cerebral. Mas estava sentado e falando. Tomei coragem e toquei o corpo de novo. No mesmo instante, ele tombou para o lado como um boneco de pano, completamente morto. Chamamos imediatamente a equipe para levá-lo ao necrotério. Nenhum de nós quis ficar sozinho naquela UTI pelo resto da noite. E o pior veio depois. No dia seguinte, a família veio reconhecer o corpo. E uma das filhas, antes de entrar na sala, olhou para mim e disse: Doutor, o senhor acredita que a alma demora para ir embora? Não soube responder. Apenas assenti. E então, ela disse algo que me arrepia até hoje. Meu pai sempre dizia que tinha medo de partir e ficar preso entre esse mundo e o outro. Ele dizia que, quando morresse, ia demorar para entender que tinha partido. Desde essa noite, nunca mais trabalhei na UTI do mesmo jeito. Eu ainda sou cético, mas algo dentro de mim mudou. Passei a respeitar mais o que não consigo entender. Porque algumas coisas que acontecem nos hospitais do SUS não estão nos livros de medicina. Não sei bem por que estou escrevendo isso. Talvez porque guardar esse peso sozinho esteja me matando aos poucos. Trabalho no SUS há anos. Sou médico, mas, muitas vezes, me sinto um mero espectador do caos.
Quem trabalha em uma UPA sabe do que estou falando. O número de pacientes sempre ultrapassa o número de médicos. A gente chega para um plantão já exausto do anterior. Trabalhamos 12, 24, 36 horas seguidas. Engolimos comida fria em 3 minutos e voltamos para uma sala lotada de gente esperando. E o pior não é a exaustão. O pior é ver gente morrendo porque o sistema não dá conta. Ver alguém que poderia ter sido salvo se tivesse sido atendido antes. Ver mães chorando no corredor porque o filho não resistiu. Já vi injustiças que me fazem perder o sono. Pessoas morrendo na fila, sem conseguir nem chegar a uma maca. Já vi idosos caindo nos corredores, fracos de tanto esperar. Já vi crianças chegando sem vida nos braços dos pais, que imploravam para a gente fazer algo. Isso destrói qualquer um por dentro. Mas o que eu vou contar agora? Isso não tem explicação. Era uma madrugada comum, ou tão comum quanto pode ser uma madrugada em uma UPA lotada. Eu já estava ali havia 16 horas. Estava exausto, mas ainda faltavam mais 8. A recepção estava cheia, como sempre. Pessoas tossindo, algumas desmaiadas, outras reclamando de dor, outras revoltadas com a demora. E então trouxeram um paciente que eu nunca vou esquecer. Era um homem de uns 50 anos, trazido pelos bombeiros. Haviam encontrado ele caído na rua, desacordado. O rosto estava pálido e os lábios roxos. Os sinais vitais eram fracos, mas presentes. Tinha um olhar fixo, estranho, como se estivesse olhando através de mim. O colocamos na sala de emergência. Monitoramos, tentamos estabilizar. Mas algo estava errado. Ele não piscava, não reagia, mas também não estava inconsciente. A enfermeira que me ajudava estava visivelmente desconfortável. E então, enquanto eu verificava seus sinais, o homem segurou meu braço. Sua mão estava fria como gelo. "Doutor", ele disse, a voz arrastada, quase um sussurro. "Eu ainda estou aqui." Foi só então que percebi que seus olhos tinham mudado. A pupila estava dilatada ao extremo. Os olhos pareciam completamente negros. Eu me afastei, tentando manter a calma. "Você pode me dizer seu nome?" Ele não respondeu, mas sorriu. Um sorriso lento que não combinava com um corpo tão fraco. E então, ele começou a rir. Foi um riso baixo no começo, mas foi crescendo. A enfermeira ao meu lado deu um passo para trás, assustada. O monitor cardíaco começou a apitar loucamente. O oxigênio caiu. Os batimentos aceleraram de forma anormal. E então, ele parou. Os olhos reviraram. O corpo se contraiu inteiro. E os batimentos simplesmente pararam. Tentamos reanimá-lo. Fizemos de tudo. Nada. Ele se foi em menos de 1 minuto. Mas o pior ainda estava por vir. Enquanto estávamos ali, atordoados, a enfermeira deu um grito. Eu me virei a tempo de ver. A boca do homem ainda estava aberta, como se estivesse terminando o riso. Mas o mais aterrorizante foi o que vimos. Do canto da sala, na penumbra, algo parecia se mover. Uma sombra, uma presença que eu senti até os ossos. Algo frio e pesado tomou o ambiente. O ar ficou sufocante. E então, os olhos do homem, já sem vida, voltaram a se abrir. Não era possível. Ele estava morto. Mas os olhos estavam abertos e negros. E naquele segundo, juro por Deus, eu ouvi. Uma voz rouca, arrastada, vindo do nada, sussurrou bem perto do meu ouvido. "Mais um para nós." O monitor apitou novamente, mas ele já estava morto. Nenhum de nós conseguiu falar por um tempo. O corpo foi levado ao necrotério. E eu nunca mais ouvi falar daquele homem. Mas até hoje, às vezes, quando estou no hospital de madrugada, sinto aquela presença de novo. Sinto aquele frio, a sombra no canto da sala. E ouço aquele riso, como se algo estivesse sempre ali,
esperando pelo próximo. Era uma noite de plantão como qualquer outra, pelo menos no início. O hospital público, onde eu trabalhava, era um daqueles lugares que parecia carregar o peso de décadas de sofrimento, desespero e morte. As paredes descascadas, o cheiro de desinfetante misturado com sangue e medo, o som interminável de passos apressados e gemidos abafados. Era um lugar onde a vida e a morte dançavam uma dança macabra. E eu, como médico, era apenas um espectador tentando manter o equilíbrio. Naquela noite, porém, algo estava diferente. O ar parecia mais pesado, como se o próprio hospital estivesse respirando, observando. Eu estava na sala de emergência, tentando organizar os prontuários, quando ouvi um barulho vindo do corredor. Era um som baixo, quase como um sussurro, mas não dava para distinguir palavras. Ignorei, pensando que fosse o vento, ou talvez o eco distante de uma conversa. Mas então, o barulho ficou mais alto. Era como se alguém estivesse chorando, mas não era um choro comum. Era algo que vinha de um lugar profundo, angustiado, quase desesperado. Decidi investigar. Peguei uma lanterna e segui o som pelo corredor escuro. As luzes estavam fracas, piscando de vez em quando, como se o próprio hospital estivesse tentando me avisar para não ir adiante. O choro parecia vir da ala de espera, onde os pacientes aguardavam por horas, às vezes dias, por uma vaga ou atendimento. Era um lugar que eu odiava, não só pela superlotação, mas pela energia pesada que emanava dali. Era como se o desespero e a dor tivessem se impregnado nas paredes. Quando cheguei lá, o corredor estava vazio. As cadeiras de plástico, que normalmente estavam cheias de pessoas, estavam todas arrumadas, como se ninguém tivesse passado por ali há dias. Mas o choro continuava, agora mais alto, mais angustiante. Meus pés pareciam grudados no chão, mas eu sabia que precisava descobrir de onde vinha aquele som. Avancei até o final do corredor, onde havia uma porta fechada. A placa estava enferrujada, mas dava para ler. Sala de espera 3. Abri a porta devagar, e o que vi me fez congelar. Sentado em uma das cadeiras, estava um homem. Ele estava curvado para a frente, as mãos cobrindo o rosto, e o choro vinha dele. Mas algo estava errado. Ele estava translúcido. Eu podia ver através dele, como se ele não fosse completamente real. Meu coração acelerou, e eu senti um frio percorrer minha espinha. Antes que eu pudesse dizer algo, ele levantou a cabeça e olhou diretamente para mim. Seus olhos eram vazios, profundos, como dois buracos escuros que pareciam sugar toda a luz ao redor. Ele abriu a boca para falar, mas o som que saiu não era humano. Era uma mistura de gemidos e sussurros, como se várias vozes estivessem tentando falar ao mesmo tempo. Eu não conseguia entender o que ele estava dizendo, mas a sensação de desespero e dor era palpável. De repente, ele se levantou e eu dei um passo para trás. Ele estendeu a mão na minha direção e eu senti uma onda de frio intenso, como se o ar ao meu redor tivesse congelado. Ele tentou falar novamente e desta vez consegui distinguir algumas palavras. Por que ninguém me ajudou? Por que me deixaram morrer aqui? Foi então que eu reconheci ele. Tinha sido um paciente que havia morrido na fila de espera algumas semanas atrás. Ele estava ali há horas, com dores no peito, mas não havia leitos disponíveis. Nós tentamos o que pudemos, mas não foi suficiente. Ele morreu esperando por ajuda, e agora sua alma estava presa ali, atormentada, sem conseguir seguir em frente. Antes que eu pudesse reagir, ele desapareceu, deixando apenas uma sensação de vazio e uma pergunta que ecoava na minha mente. Quantos mais estão aqui, presos, sofrendo,
sem paz. Desde aquela noite, coisas estranhas continuaram a acontecer no hospital. Objetos se movem sozinhos. Luzes piscam sem explicação. E o choro às vezes ainda ecoa pelos corredores. Eu tento focar no meu trabalho, mas é impossível ignorar a energia pesada que permeia aquele lugar. O hospital não é só um local de cura. É um lugar onde a morte e o sofrimento deixaram marcas profundas e onde as almas daqueles que partiram ainda vagam, buscando respostas que talvez nunca encontrem. E eu, como médico, não posso fazer nada por eles, exceto lembrar e tentar garantir que nenhum outro paciente seja deixado para trás. Mas às vezes sinto que não é o suficiente. Nunca gostei de perder tempo em redes sociais, mas ultimamente, vendo a nova geração de estudantes de medicina, fico me perguntando se escolhi a profissão errada ou se as pessoas estão deturpando completamente o que significa ser médico. Antigamente, entrar na faculdade de medicina era um sonho carregado de responsabilidade e sacrifício. Hoje, vejo jovens preocupados em postar selfies no plantão, exibir jalecos brancos imaculados e estetoscópios caríssimos pendurados no pescoço, enquanto a realidade do SUS esmaga qualquer ilusão de glamour. Meu plantão naquela noite foi um dos mais caóticos que já enfrentei. O hospital estava saturado. Pacientes nos corredores, macas improvisadas em qualquer espaço vago, acompanhantes desesperados, implorando por atendimento. O sistema não dá conta, nunca deu. Médicos e enfermeiros fazem malabarismos para manter as pessoas vivas. Muitos chegam tarde demais. Alguns morrem antes mesmo de serem atendidos. E foi exatamente isso que aconteceu com uma senhora que jamais vou esquecer. Ela devia ter uns 70 anos. Frágil, pele encovada, olhos fundos. Chegou passando mal, com falta de ar, carregando um olhar de quem já sabia que não sairia dali viva. Faltavam médicos, faltavam insumos, e ela esperou. Esperou demais. Eu me virei para atender outro caso crítico, e quando olhei de novo, ela já estava inerte na cadeira da sala de espera, a cabeça pendendo para o lado. Uma enfermeira confirmou: parada cardiorrespiratória. Tentamos reanimá-la, mas sem sucesso. Chamamos o rabecão e seguimos com o plantão. O que mais podíamos fazer? O que aconteceu depois é o que me assombra até hoje. Eu estava preenchendo papéis, a madrugada avançando lenta, quando ouvi um choro baixinho. No começo, achei que fosse alguma acompanhante de paciente, mas então percebi que vinha da sala de espera. Levantei e fui até lá. A sala estava quase vazia. Havia um senhor dormindo, um jovem, mexendo no celular e... a velha. Ela estava sentada na mesma cadeira onde morreu, chorando baixinho, balançando o corpo levemente para frente e para trás. Meus pés congelaram no chão. Meus olhos se recusaram a piscar. Ela estava morta. Eu sabia que estava morta. Eu mesmo tentei reanimá-la, mas ali estava ela, como se nunca tivesse saído. Tentei racionalizar. Cansaço, estresse, alucinação. Mas então, ela levantou a cabeça devagar e me olhou. Doutor, por que eu ainda estou aqui? Meu estômago revirou. A voz dela não era normal. Era arrastada, abafada, como se viesse de um lugar muito distante. Não consegui responder. Apenas me afastei, voltando para a sala dos médicos. Sentei-me, esfreguei os olhos, respirei fundo. Cansaço, repeti para mim mesmo. Mas então, veio outro som. Arranhões. Lá fora, na sala de espera, um barulho arrastado, algo raspando o chão, como se alguém estivesse se movendo devagar. Meu coração disparou. Peguei coragem e abri a porta. A cadeira onde ela morreu estava vazia, mas no chão havia marcas de mãos sujas de algo escuro,
arranhando o piso, como se alguém tivesse tentado se segurar ali. Não sei se era sangue seco, não sei se aquilo já estava ali antes, mas naquele momento, algo dentro de mim se quebrou. O que acontece com aqueles que morrem sozinhos, em hospitais lotados, sem ninguém para segurá-los pela mão? Será que ficam presos aqui, vagando entre corredores frios, esquecidos, esperando um atendimento que nunca virá? O plantão seguiu. Outras pessoas morreram naquela noite. Mas desde então, em cada choro abafado na madrugada, em cada sussurro distante no hospital, eu me pergunto se são apenas ecos de um prédio velho, ou se são eles, presos, sofrendo, esperando. Não esqueça de deixar seu like e se inscreva no canal. Ative o sininho para receber as notificações dos novos vídeos. Obrigado.